Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma revisão da Escola Sabatina. Dessa vez a gente está revisando a lição dos jovens e nesse quarto trimestre a gente está estudando sobre o Evangelho de João. E essa semana o tema é João 18, um capítulo que a gente reflete bastante sobre os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. E a gente vê também o exemplo que ele deixa como entrega total, né, à vontade de Deus Pai. E hoje eu tenho a alegria aqui de receber essas convidadas queridas, que é a Ana Luísa e a Rebeca, que vai nos ajudar a aprender mais sobre o tema da semana. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente recapitular um pouco do que foi essa lição, né? Então, vamos lá. Bom dia para vocês. É com muito prazer que eu estou aqui de volta apresentando a lição. E eu sou Ana Luísa. Mas antes de começarmos, né, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina. Venho lhe pedir, Pai, para que o Senhor esteja presente e para que o Senhor envie seu Santo Espírito para que possa nos guiar e nos dando, Pai, entendimento e nos abençoando. Não só nós, Pai, que estamos aqui gravando, mas a todos que estão acompanhando em casa. É o que eu peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos começar então pela tirinha da semana, né? A tirinha ela é representada por duas cenas, né? A primeira, Jesus está orando, né, no Getsemane, pedindo ao Pai que, se fosse possível, que ele afastasse o cálice, né? E na segunda, ele já está crucificado, né, demonstrando obediência completa à vontade de Deus. E eu gostaria de saber, Ana, você, o que você achou da tirinha dessa semana? Eu achei uma tirinha bem autoexplicativa, mas se for linkar com a parte de domingo, na parte de domingo fala pra gente que os evangelhos sempre falaram dessa parte, né, de Jesus falando: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas está escrito em Mateus, em Marcos, em Lucas, mas em João não tá dessa forma, não é dessa forma que João aplica. Ele não fala sobre Jesus afastando o cálice, mas sim ele fala que Jesus ele aceitou o cálice com a profunda segurança. O que eu acredito que tenha acontecido? João ele deu ênfase em Jesus aceitando o cálice, mas os outros evangelhos mencionaram tudo em volta. Então, Jesus ele realmente falou para que, se possível, afastasse o cálice, porque ele estava muito angustiado, mas, como está escrito em João, ele aceita o cálice e ele fala: Pai, seja feita a sua vontade. E depois de todo aquele sofrimento, ele aceita tudo que ele ia ter que passar e ele se entrega pelo perdão dos nossos pecados. Sim. E você comentou sobre domingo, né? E realmente Sim, a lição ela vem mostrando, né, que todos os evangelhos apresentam como Jesus pedindo para que afastasse. Mas sim. João era o único, né, que falou a respeito de que Jesus estava ali 100% disposto a fazer a vontade do Pai, né? Mas ele Sim. estava ali sofrendo, angustiado, porque assim como ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Sim, e aqui em domingo também especifica bastante que João ele sempre está dando uma ênfase que Jesus ele está assumindo a liderança dali do que estava acontecendo e também fala que ele se identifica perante aqueles que foram enviados para prendê-lo, ou seja, ele aceita. Ele mesmo depois de tanta angústia ele fala: é eu que vocês estão buscando. Então ele se entrega. Sim. E outro ponto interessante é que, embora João identifique Judas, né, como o traidor, ele não relata o beijo que o identificou, né? Em vez disso, João destaca, né, Jesus assumindo a liderança, né, e se apresentando voluntariamente para os soldados que vieram prender ele, né? E isso reforça ainda mais a imagem e a identificação de Jesus como Salvador e que tudo estava sob o controle dele, né? Mesmo naquele momento tão difícil. Rebeca, eu gostaria de saber de você, né? O que o exemplo de Jesus, né, em assumir a liderança, né, e aceitar a vontade de Deus, pode nos ensinar, né, a confiar em Deus mesmo em momentos tão difíceis? Então, Cris, eu penso que muitas vezes é muito difícil a gente confiar em Deus. Muitas situações da vida, quer seja através de uma oportunidade de emprego, por exemplo, nossa, estou precisando muito de um dinheiro, estou prestes a ser despejado. Quantos já não passaram por uma situação assim? E muitas vezes a gente se perde e pensa, nossa, será que eu entrego mesmo nas mãos de Deus? Será que eu confio mesmo nele?
Mas Jesus, ele estava vivendo um momento verdadeiramente desafiador. Tanto que em João 17, ele expressou a sua profunda segurança que ele sentia em Deus, demonstrando ali que, por mais de tudo que ele estava passando, ele ainda confiava em Deus e entregava tudo nas mãos de Deus. E Jesus, a trajetória dele aqui, sua vida aqui, veio para nos demonstrar o exemplo de que nós deveríamos seguir. E o certo que nós devemos fazer é confiar em Deus, independente da situação. Porque, independente do momento, da dificuldade, da crise, Deus sempre vai saber o que é melhor para nós. Então, acho que essa é a resposta para a tua pergunta. Tá. Continuando a lição, a gente vê, né, que quando os soldados romanos eles chegam no templo, né, para prender Jesus, Jesus ele diretamente, né, já confronta perguntando quem eles procuravam, né? E ao ouvir, né, dos próprios romanos que falaram, né, Jesus o Nazareno, ele respondeu com firmeza: sou eu. E essa expressão, né, no original grego, ela também pode ser traduzida como eu sou, que é a mesma declaração que Deus faz a Moisés em Êxodo 3:14. E ao identificar, né, como eu sou, Jesus ele reafirma então a identidade dele divina, né? E mostra que tudo está sob o controle dele, né? E ele mostra a sua preocupação em proteger os discípulos que estavam ali, né? Até tem um relato de Pedro, que Pedro, né, acaba cortando a orelha de um dos soldados, mas Jesus o tempo todo tentou proteger os discípulos. Ana, por que você acha que Jesus tentou proteger os discípulos e não a si mesmo? Então, primeiro é porque a gente vê ali que tem um senso de proteção, tanto com os discípulos como com a gente mesmo, né? Ele é o nosso pai, então ele tem ali o senso de proteção. Mas também, se for ver em João 18, versículo 9, ele fala o seguinte: ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Ou seja, os discípulos foram dados da parte de Deus, foram enviados por Deus para acompanhar Jesus em toda a trajetória dele. E aí, ele se entregando, ele sabia que se ele não falasse nada, às vezes os guardas que estavam lá iam atrás dos seguidores dele, dos discípulos dele. E aí, para proteger ele falou que não queria perder nenhum deles, ele foi e se prontificou que ele queria proteger os seus discípulos, que eles foram buscar ele e não os seus discípulos. Sim, concordo plenamente. Isso é um ponto bem interessante, né? Talvez se ele tivesse falado alguma coisa, poderia ter causado um conflito maior Sim. do que o que já estava acontecendo, né? E a lição também ela traz a diferença, né, entre a firmeza de Jesus em afirmar eu sou e a fraqueza de Pedro, né? Que na primeira oportunidade ali, apesar de ter declarado para Jesus, né, algumas horas antes que estaria disposto a morrer por ele, na primeira vez que ele é questionado se ele é um seguidor de Jesus, ele simplesmente nega. E quando a gente observa, né, também a respeito do julgamento que aconteceu ali de Jesus, né, a gente vê que passou por diversas irregularidades, né? Os julgamentos daquela época não era para ter acontecido daquela forma, né? Foi injusto. Mas Jesus, mesmo diante de toda aquela injustiça, mesmo sendo negado por aquele que falou que morreria por ele, permaneceu firme, né? E demonstrou submissão completa à vontade de Deus. E teve coragem, né? Mesmo diante da injustiça. Rebeca, como que Jesus respondeu aquelas injustiças que ele sofreu? O interessante que eu achei é que Jesus em nenhum momento ele insultou, ele falou assim, não sou eu, vocês estão procurando a pessoa errada, porque o meu único papel foi estar aqui para buscar a salvação de vocês. Em nenhum momento ele fez isso. Ele não foi rude, ele não foi insensato, ele não agiu com agressividade, ele somente falou, eu sou. E a gente nos traz a pensar que será que nós reagiríamos da mesma maneira como Jesus agiu quando ele foi confrontado, quando ele sofreu essas injustiças? Será que a gente tem feito isso? Porque injustiças a gente sofre todos os dias. Mas como nós estamos reagindo a isso? Será que é de maneira positiva, como Jesus agiu? Ou será que é retribuindo a injustiça com grosseria, com agressividade? A própria Bíblia diz, né, que se alguém te ofende, você tem que dar, se alguém dá um tapa, você tem que oferecer o outro lado da tua face.
Mas isso eu acredito que não é também em meios literais. Também pode acontecer por meios ali, apenas por palavras mesmo, para que a gente possa entender que nós não devemos responder, reagir tudo na hora, porque tudo tem seu tempo. Sim, com certeza. E continuando na lição, né, eu achei interessante que falou muito sobre a interação de Jesus e Pilatos, né, e que ela é cheia de significados, né. Pilatos pergunta a Jesus, né, você é o rei dos judeus? Essa era uma acusação que tinha implicações políticas e religiosas, né? Se Jesus afirmasse que ele era, então ele poderia causar um conflito ali, né, com Pilatos, que era o governante na época, né? E colocaria isso em risco, né? Mas Jesus permaneceu calado. E a resposta de Jesus foi simplesmente que ele falou que o reino dele não é deste mundo, né? Que é algo que ele mostrou durante todo o ministério dele. Mas ao longo do Evangelho de João, né? Muitos entenderam errado, né? Quando ele falou que o reino dele não é desse mundo. Ana, por que você acha que é importante entender que o reino de Cristo não é desse mundo? Eu acho que é importante até para um desencargo de consciência, assim. Muitas das vezes a gente fica preso a esse mundo como se esse fosse o único mundo que existe. Mas Jesus, ele ao longo da vida dele, ele sempre mostrou para os israelitas, para os judeus, que aquele não era o governo que ele queria. Porque desde que ele veio, eles acreditavam que o Messias seria um líder político e não religioso. E aí ele veio mostrando ao decorrer da vida dele, até para os próprios discípulos dele, que também acreditavam nisso, que não era bem assim. Tanto que os discípulos viviam brigando para saber quem ia ser o maior no reino dele. E ele sempre falando, eu não sou rei desse mundo, eu não sou rei desse mundo. Até o momento que fala sobre dos ramos lá, que Jesus, ele, ao invés de ele sentar num cavalo como um conquistador e tal, ele simplesmente montou no jumentinho. E demonstrou para as pessoas que realmente ele era uma pessoa humilde, que não era aquela pessoa que eles pensavam que fosse. Então, eu acredito que, assim, a gente tem que viver, sim, nesse mundo. A gente está fadado a isso. A gente sempre vai viver nesse mundo. A gente pode acabar que a gente morra nesse mundo. Mas que é igual aquela música, né? Os pés na terra e os olhos no céu. A gente tem que saber que mais pra frente a gente vai ter uma vida eterna num mundo que é totalmente diferente do nosso. É perfeito. E que lá nós não vamos ter tristezas. Porque se a gente for ver toda a história da vida de Jesus, principalmente quando estava mais perto da morte, o tanto de injustiça que ele sofreu, a gente vive as injustiças da nossa vida também. Então a gente tem que saber que algum dia a gente vai ter em outro lugar uma vida justa, uma vida digna, em que a gente não vai precisar acordar cedo, a gente não vai precisar pagar conta e nem nada disso, a gente vai ter uma vida boa. Trabalhar nós vamos. Sim, Com certeza. mas a gente não vai precisar trabalhar e cansar, né? Mas a gente vai poder ter uma vida boa e ao lado de Jesus, que é totalmente melhor do que qualquer vida que a gente possa chegar a ter aqui na Terra. Sim, concordo plenamente. E chegando ali na sexta-feira, né, na lição, a gente lê muito sobre o sofrimento de Jesus durante o seu julgamento e a crucificação, né? Ele enfrentou muitos insultos, muitos maus tratos, né, de pessoas que ele mesmo havia criado, né? E enquanto ele fazia o maior sacrifício por elas, né? E Pilatos, por outro lado, ele mostra, né, que ele tinha um interesse pela verdade. Ele queria ouvir as palavras de Jesus, né? E ele faz a pergunta, né? O que é a verdade? Isso mostra que ele estava disposto a ouvir. Só que ele não esperou Cristo, né, falar. Ele simplesmente se deixou ser levado pelos interesses das pessoas que estavam em volta e ele acabou se distraindo, cometendo um grande erro, porque, sinceramente, eu fico pensando, se Pilatos tivesse dado a oportunidade de ouvir uma pregação de Jesus, será que ele teria se convertido? Sim. E eu gostaria de saber, Rebeca, o que você acha? Ó, o que o sofrimento de Jesus nos ensina sobre o amor dele por nós? Então,
Naquela época tinha diversas maneiras terríveis de morrer, né? A gente sabe, tem até aqueles vídeos do TikTok, maneiras torturantes de antigamente de se matar, de se morrer. Mas a morte por cruz, além dela ser a mais vergonhosa, assim, porque ela era determinada ali para os piores assassinos, para as piores pessoas da época, ela também era muito dolorosa, né? Imagina só você ficar preso com os dois braços, com pregos, e a humilhação que Jesus passou, né? Também ele foi dado de beber com vinagre quando ele teve sede, a humilhação, como a Cris mesmo falou, das pessoas que ele havia criado. E tamanha humilhação, eu imagino que não foi nada fácil, não foi, é algo inimaginável. E só que como você me perguntou, como é que isso pode demonstrar o amor dele por nós? Tá nítido, não precisa nem falar nada, porque uma pessoa que era perfeita, que tinha tudo, tinha o paraíso, ele abriu mão de tudo isso para vir aqui se humilhar, sofrer por pessoas que rejeitaram a ele, mas porque ele acreditava e ele crê nisso, que as diversas vidas que ele iria salvar. E naquele momento, muitas pessoas zombaram dele, mas eu acredito que depois muitas pessoas vieram a se arrepender e tudo. E se ele não tivesse feito esse sacrifício, eu acredito que nós nem estaríamos aqui hoje, né? Porque se não fosse pelo amor de Jesus e se não houvesse uma esperança a qual nós pudéssemos acreditar, não teria sentido viver. Então, eu acredito que a maior demonstração de amor que Jesus fez por nós foi dar a sua vida ali na cruz por nós mesmo, em meio a tamanho sofrimento. Sim, e isso me leva a refletir, né, sobre como que a gente está vivendo nossa relação com Cristo, né? Ele entregou tudo por nós, ele demonstrou o seu amor na cruz, né? Igual como você falou, Rebeca, a morte, uma das piores mortes já registradas, né? Ele sofreu, eu fico pensando no como que ele se sentiu, né, sendo humilhado e rejeitado pelas pessoas que ele tanto amava. Eu com certeza um sofrimento inimaginável. E como que a gente está fazendo, né, com a nossa vida a respeito disso, né? Será que a gente está seguindo o exemplo de Deus? Será que a gente está demonstrando amor pelo nosso próximo? Será que a gente está valorizando o sacrifício de Jesus por nós? É algo que a gente tem que parar para refletir. E com isso a gente chega, né, no final do nosso estudo da semana. Vocês têm mais algum comentário, mais alguma colocação para fazer sobre a lição da semana? Alguma lição? Acho que a lição, tanto dessa semana quanto de todas as outras semanas, ela mostra muito pra gente o quanto que Deus ele nos amou. Essa semana eu tava pensando, será que Deus... Tava pensando, tipo assim, eu fui humilhado. Será que Deus, ele sabe como que eu tô me sentindo? Sabe. Deus, ele sabe tudo que a gente está sentindo porque ele passou por isso. Ele passou por traições. Imagina alguém que estava vivendo com ele todos os dias. Eles comiam juntos, eles dormiam juntos, eles faziam tudo juntos, eles andavam juntos. E, de repente, essa pessoa vai trair ele por moedas de prata, de ouro, trair ele por causa de dinheiro. O quanto que ele deve ter se sentido traído. E aí vem o outro, que era também um dos discípulos mais amados, que foi Pedro, se eu não me engano, vai e nega ele no meio dos inimigos. Na frente dos guardas, Pedro foi e cortou a orelha do guarda. Aí, na frente dos inimigos, na frente de pessoas assim normais, Pedro vai e nega Jesus. Olha como que essa traição deve ter doído. E aí, ainda por cima, ter sido chicoteado, né? Ele foi torturado. E isso era uma injustiça tremenda, não estava dentro das leis da época. E estava ferindo, mesmo com Nicodemos ter pedido, né, que era para ter um julgamento justo, eles não seguiram. Pilatos pediu para eles um motivo para que ele tivesse sendo morto e não deram para ele. As pessoas que ele mais amava julgando ele, falando que era para ele morrer ao invés de Barrabás. Então, ele passou por diversas coisas que ele não precisava ter passado. Ele é o próprio Deus. Ele não precisava ter vindo à Terra e muito menos ter sofrido tanto. Mas mesmo assim, ele falou: eu aceito esse cálice, eu vou beber esse cálice e eu vou me entregar para meus amados viverem. Então, a gente pensando nisso,
o quanto a gente deve modificar nossos pensamentos, modificar nossas ações e o quanto a gente tem que ser grato a Deus, né? Com certeza. E com isso, a gente encerra o estudo dessa semana. Mas eu gostaria de, primeiramente, agradecer a vocês, agradecer o pessoal de casa que está acompanhando e que a gente possa levar essas reflexões para a nossa vida, para que a gente coloque em prática. E gostaria de pedir para que a Ana pudesse fazer uma oração para nós. Querido Pai Celestial, muito obrigada por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Que o Senhor possa estar tocando nosso coração com essa palavra que nós ouvimos aqui. Que o Senhor possa estar sempre nos guardando, nos protegendo, derramando suas bênçãos e suas misericórdias para conosco. E esteja sempre nos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninas. Obrigado, pessoal, e até a próxima.